Cedo eu vou fazer um resumo didático. Para quem não viu, eu vou pedir que você compartilhe. Quem viu, compartilhe também, porque nós tivemos que apagar a última live. Vamos tentar entender o que está acontecendo nesse processo de conspiração contra o presidente Bolsonaro. Primeiro que esse processo, ele é um processo arquitetado pelo mecanismo. Ou seja, o que é o mecanismo? O mecanismo é o que sempre alimentou a República do Brasil. Ou seja, é o laço de corrupção, é o laço de conluio entre o que é público e o que é privado, ok? Portanto, quando nós falamos de mecanismo, nós estamos falando de um sistema de poder que pode eleger e pode derrubar quem ele quiser, ok? Então vamos lá. Quem arquiteta e quem se levanta contra o presidente Bolsonaro é justamente o mecanismo. Aí você diz, mas Bolsonaro ele é honesto, dane-se. Para o mecanismo, a honestidade não é blindagem. Para o mecanismo, a honestidade não é garantia de manutenção do status quo, não é garantia de manutenção do poder. Por quê? Porque o que alimenta o mecanismo é o dinheiro público. O que alimenta o mecanismo é a corrupção. Você precisa compreender que o mecanismo ele tem três pilares ou um tripé. E qual é o tripé do mecanismo? Bem, para que o mecanismo funcione, ele precisa ter parte do judiciário corrompido, parte da imprensa dominada por ele e parte dos deputados, dos congressistas, nesse caso deputados, porque é a Câmara que pode cassar o mandato de um presidente da República, comprados. Então, vamos ver se você entendeu. Qual é o tripé do mecanismo? Primeiro, uma justiça corrompida. Para que alguém consiga derrubar um presidente da República, mesmo que esta tentativa seja uma tentativa de quebra da democracia, como esta tentativa que está se desenhando claramente agora contra o presidente Bolsonaro, para que isso aconteça, você precisa, primeiro, vamos lá, da imprensa. E qual é o papel que a imprensa faz? Ela faz uma espécie de lavagem cerebral para conquistar a opinião pública. Então, ela vem batendo na desconstrução daquele Al-Qaeda, ou daquele líder, não é? Daquele presidente, no caso. Então, é o que está fazendo agora, nesse exato momento, contra o presidente Bolsonaro. Mas tem mais um tripé. Você precisa, aliás, tem mais um membro, mais um componente nesse tripé do mecanismo. Que é o quê? Que é a justiça. É ela que valida, é ela que dá cara de legalidade ao golpe. E, por fim, o Congresso, lê-se, nesse caso, a Câmara Federal, porque é ela que executa o golpe do mecanismo. Então, para que nós possamos compreender por que o mecanismo, por que o sistema está contra o presidente Bolsonaro, nós precisamos compreender que o mecanismo ele se baseia, a base dele, o sustentáculo dele, a pedra angular do mecanismo é nada mais, nada menos do que a negociação com o dinheiro público. Quando você não tem a negociação com a coisa pública, quando você não confunde o público e o privado, o que gera que você não tem um país corrupto, você não tem um governo corrupto. Não havendo um governo corrupto, o mecanismo ele não se alimenta. E não se alimentando, ele precisa derrubar quem está quebrando esse bloqueio, quem está quebrando esse sistema.
Toda vez que você falar ou ouvir falar sobre, por exemplo, o presidente Bolsonaro, ele não está sabendo dialogar com o Congresso. Bem, quando o mecanismo usa, através de repórteres, através de comentaristas políticos, esta palavra dialogar, o que você precisa compreender, não com o cérebro do mecanismo, mas com um cérebro liberto pelo conhecimento, é que o dialogar é isso aqui, é grana, grana. Ou seja, Bolsonaro não está sabendo dialogar. Dialogar é liberar dinheiro. Dialogar é fazer acordos espúrios. Mas não é com qualquer um. Não é sair lá dentro dando dinheiro em Brasília para tudo quanto é deputado. Não. O mecanismo é organizado. Dialogar significa dialogar com o presidente da Câmara e dialogar com os donos de partido, com os caciques partidários, ok? Por quê? Como que o mecanismo funciona neste mundo subterrâneo de Brasília? Funciona dando poderes ao presidente da Câmara, porque se você tem o presidente da Câmara, você tem uma blindagem, você tem uma proteção. Mas quando você não tem, você está correndo perigo. Por quê? Porque o poder que um presidente da Câmara tem é algo surpreendente. Por exemplo, se ele quiser abrir o impeachment contra o presidente da República, ou pelo menos a tramitação do impedimento do presidente, do impeachment, é ele, só ele que pode. Por exemplo, só ele que pode dizer se uma MP, uma medida provisória do governo será votada ou se ela vai caducar pelo tempo. O poder de um presidente da Câmara, como por exemplo tem hoje Rodrigo Maia, é muito grande. Portanto, o diálogo tem que ser com o presidente da Câmara e o diálogo tem que ser com os donos de partidos, porque são eles que fazem a conversa chegar na ponta para que o deputado ou para que o senador vote conforme o interesse do governo. Bem, como que FHC e como que Lula conseguiram ter um governo pacífico apesar de toda a corrupção? Justamente porque nesses governos houve diálogo, e o diálogo foi um diálogo muito pesado. Como Bolsonaro decidiu fazer um governo sem alimentar o mecanismo, hoje todo esse sistema se levanta contra Bolsonaro. Bem, imprensa, justiça e Congresso. Esses juntos formam o sistema que Bolsonaro não está alimentando. E por não estar alimentando, o golpe eminente está sendo preparado contra o presidente da República. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Para o mecanismo, não importa se você é honesto ou se o povo está do seu lado, porque ele não respeita o povo, ele não respeita a opinião popular. O mecanismo se sente tão autossuficiente e tão poderoso que ele vai se unir e vai encontrar alguma brecha para tentar derrubar quem ele quiser derrubar. Qual foi o erro do mecanismo em relação a Bolsonaro? É que eles não acreditaram em Bolsonaro. Eles não acreditaram e eles não viram, aliás, que estava acontecendo no Brasil uma espécie de primavera árabe, que aqui o nome foi onda conservadora. Durante muito tempo, o mecanismo esteve preso naquela comunicação da imprensa comprada, televisão, o rádio. Com o advento da internet, ninguém acreditava que ela teria o poder de conseguir quebrar o monopólio da comunicação. E as pessoas começarem a acreditar mais no que se fala pela internet do que nos meios de comunicação normal. Com isso, o mecanismo sofreu um grande golpe. Sofrendo esse golpe, ele não percebeu a tempo que no meio da sociedade brasileira estava se levantando grupos conservadores, grupos religiosos
e também membro das Forças Armadas. Todos esses grupos estavam gritando por causas comuns, como um novo Brasil, um Brasil do movimento conservador, um Brasil que respeitasse a família, um Brasil que respeitasse os valores. Quem foi Bolsonaro nesta onda conservadora? Ele foi o criador da onda? Não. Bolsonaro foi apenas aquele que deu rosto à onda. Bolsonaro foi aquele que deu cara à onda. Por que ele se tornou mito? Porque ele conseguiu unir o que o movimento criado e feito pelo professor Olavo de Carvalho estava sendo construído, que era um movimento genuinamente de direita, baseado no conservadorismo moral e na liberdade econômica do país, ou no liberalismo econômico. Ele conseguiu unir a questão dos princípios da fé, os dogmas da fé, baseado em Deus e na família, e conseguiu unir o princípio da ordem e da hierarquia social que vinha das Forças Armadas. Quando esta onda conservadora olhou para Bolsonaro, Bolsonaro consegue juntar esses três segmentos que estavam pensando a mesma coisa, mas cada um no seu nicho. Por isso é que ele se levanta como mito. Por isso que ele recebe o adjetivo de mito. Porque ele agora passa a incorporar a cara, o rosto desta onda conservadora formada por esses grupos. Mas, assim mesmo, o mecanismo não consegue acreditar que Bolsonaro poderia ser presidente. Afinal de contas, um cara simples, de uma linguagem mediana, de um sincericídio que não era comum, porque nós estávamos amarrados no politicamente correto. Enfim, desdenharam Bolsonaro, até que ele rompe o mecanismo e chega à presidência da República. Bem, quando Bolsonaro chega à presidência da República, qual era a esperança do mecanismo? É que ele fosse um ator, ou seja, alguém durante a campanha e outra pessoa quando sentasse na cadeira da presidência. Você já ouviu os críticos do presidente Bolsonaro dizer o seguinte: Bolsonaro, ele é menor do que a presidência, ele apequena a presidência. Não, na verdade, Bolsonaro é maior do que a presidência. Por quê? Porque a cadeira da presidência não mudou o seu caráter. Ele não foi reformatado. O Bolsonaro que a gente conhece hoje é o mesmo Bolsonaro da campanha. O Bolsonaro que a gente conhece hoje quer cumprir tudo o que ele falou durante a campanha. Ora, quando o mecanismo percebe que não teria um novo Bolsonaro, que ele iria cumprir tudo o que ele havia prometido, o que o mecanismo percebe? Ou a gente derruba esse cara, ou esse cara vai nos derrubar, ou esse cara vai nos vencer. Afinal de contas, Bolsonaro resolveu ser radical com todos no quesito corrupção, não dando dinheiro que alimentava a imprensa, não dando dinheiro que alimentava o judiciário e não dando dinheiro que alimentava o político corrupto. Ora, sem alimentar esse tripé do mecanismo, todos se levantaram unanimemente contra o presidente Bolsonaro. Agora, você precisa me ouvir em algo muito importante. O presidente Fernando Henrique Cardoso deu uma entrevista no Estadão de ontem. E não sei se você, eu estou abrindo aqui, eu não sei se você viu o Estadão de ontem. No Estadão de ontem, o presidente FHC, o ex-presidente, diz o seguinte: Bolsonaro está vivendo em um governo compartilhado. Aí eu fui ler, governo compartilhado? O que é isso? Não está na nossa Constituição, governo compartilhado? Fernando Henrique diz o seguinte: quem está governando o Brasil, Fernando Henrique falou, é o STF, é a Câmara e o Senado Federal. Ok? E quando esses aqui governam,
eles tomam de Bolsonaro a agenda política. E quando eles tomam do presidente Bolsonaro a agenda política, eles enfraquecem o presidente. E aí, o ex-presidente FHC diz que isto pode abrir uma porta para o impeachment de Bolsonaro. Por que FHC diz isso tão publicamente? Sem medo, sem pudores, sem vergonha. Ele diz isso porque esse é o cenário que está se desenhando no Brasil. Eles querem e já estão arquitetando a queda de Bolsonaro. Ontem à noite, já era 18 horas, 20 horas, coisa assim, foi impetrado um mandado de segurança no STF. Veja a jogada. O mandado de segurança que foi impetrado no STF foi contra o presidente da República, pedindo ao STF que limite parte das atribuições de Bolsonaro e também limite parte de suas funções, ou que parte de suas funções sejam suspensas. Bem, o que alega esse mandado de segurança? Alega que o Rodrigo Maia se omitiu em colocar para tramitar um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro por suposto crime de responsabilidade. Qual foi o suposto crime de responsabilidade do presidente Bolsonaro? E aí eu vou começar a pedir que você, por favor, compartilhe esta live que eu precisei refazer porque iriam derrubar a minha página e eu tive que refazer. Estou refazendo. Por que entraram com um pedido de impeachment e está na mesa de Maia contra Bolsonaro? Esse pedido de impeachment diz que Bolsonaro não teria entregue o exame do Covid-19 e estaria colocando em risco a vida e a saúde da população. O que Maia faz? Maia não deixa tramitar, porque só quem pode deixar tramitar um pedido de impeachment é o presidente da Câmara. Ele não deixa tramitar, então entram a Rede, que é um outro partido, entra com esse mandado de segurança dizendo que o Maia se omitiu. O que eu aposto com qualquer um é que tudo isso está treinado e organizado. Ou seja, Maia sabe que o seu desgaste político está muito violento. Se ele entra ou se ele permite a tramitação desse pedido de impeachment agora, a situação política dele fica mais tensa ainda para o que ele quer ainda fazer e para onde ele quer chegar, que eu falo daqui a pouco. Então, o que ele faz? Um partido de esquerda vai e entra com esse mandato. Alguém pode desdenhar e falar assim, mas isso não vai dar em nada. Bem, foi um mandado de segurança como esse que tirou Cunha da presidência da Câmara. Foi um mandado de segurança como esse que tirou o mandato de senador de Aécio Neves. Portanto, nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando de coisa muito, mas muito séria, que ontem, no apagar das luzes, entraram no STF. Então, estamos falando de uma jogada muito, mas muito bem ensaiada. Jogada esta que está sendo, sim, liderada e capitaneada pelo presidente Rodrigo Maia. E por que está sendo liderada e capitaneada pelo presidente Rodrigo Maia? Porque Rodrigo Maia e Dória são peças do mesmo tabuleiro, são peças desse mesmo jogo. E aí, eu peço que você redobre a sua atenção para o que eu quero te explicar. O DEM de Rodrigo Maia e o PSDB de João Dória é unha e cutícula, ok? É cocô. São uma dupla que age, uma dupla partidária ou dos partidos que agem insistentemente contra o Brasil.
Ouça o que eu vou te falar. Qual é o desenho? Se eles abrirem um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro ainda este ano, ok? Então, abre o processo. O processo começa a tramitar, ok? Tem muita gente pensando que se Bolsonaro cair, quem assume é Mourão. Não, vocês não entenderam a jogada. Mourão não assume se Bolsonaro cair. Ele assumiria se o presidente Bolsonaro ele fosse impeachmentado agora, durante os 2 primeiros anos. Por que o Temer assumiu a presidência sendo vice? Porque Dilma foi impeachmentada antes do 3º ano de governo. Portanto, a Constituição brasileira diz assim: não havendo decorrido 2 anos de mandato, ok? Do presidente da República, de quem ocupa o cargo executivo, não decorrendo o prazo de 2 anos, assume em caso de impeachment o vice-presidente. Tendo decorrido, Constituição, o prazo de 2 anos, ou seja, já estamos no 3º ano do governo Bolsonaro, as eleições já não serão diretas, as eleições serão indiretas. Opa, entendeu? As eleições passam a ser eleições indiretas. Na eleição indireta, quem é que vota? Vota o deputado, ok? Vota o congressista. É ele que elege, é ele que vota. Alguém está pensando, e eu ontem ouvi a live do Roberto Jefferson, tá certo? O Roberto Jefferson falou sobre uma PEC que tramita lá no Congresso, e que pode tramitar, aliás, ela está ainda tramitando, mas não foi ainda para plenário para ser votada e não irá, que prorrogaria o mandato do Rodrigo Maia. Esquece. Isso não tem apoio lá dentro. Rodrigo Maia não vai ser presidente de novo. Qual é o desenho? Rodrigo já está vendo quem será o próximo presidente. Tudo indica que seja um membro do Centrão, como ele é, que será o deputado Arthur Lira, do PP, líder do PP. Arthur Lira assumindo, e antes disso, Rodrigo Maia, ainda esse ano, por força da justiça, por causa do mandado de segurança, ou seja, ele ficou bem na fita. Ele é obrigado a abrir o processo por causa do mandado de segurança, se esse mandado vingar. Deixa eu colocar isso muito claro. Isso é um desenho de um futuro provável. Pois bem, abrindo o processo esse ano, ele não é votado esse ano, porque demora, não é? São 120 dias até essa votação de uma queda de um presidente da República. Bem, vamos entrar em 2021 já com um novo presidente da Câmara. Se o novo presidente da Câmara, ok? Se esse processo de impeachment se concretizar, o voto vai ser indireto. Sendo indireto, quem vota são os deputados. Eles que escolhem quem será o próximo presidente da República. Não é o povo no voto direto, é no voto indireto. É o que diz a Constituição. Muito bem, então, quem poderá ser eleito como próximo presidente? Rodrigo Maia. É por isso que a imprensa trabalha Rodrigo Maia e trabalha João Dória como 2 figuras conciliadoras, como 2 homens que querem o bem do Brasil, e trabalham Bolsonaro como retardado, como alguém truculento, violento, que quer se levantar contra as instituições democráticas. Hoje ainda o presidente publicou na sua rede social, ele repreendendo um cidadão brasileiro que o apoia, que pediu o fechamento do Congresso e do STF. E o presidente Bolsonaro disse: não, que é isso? Fechamento de nada, estamos em uma democracia. Você lembra o dia que o presidente Bolsonaro atacou o STF? Não.
Você lembra o dia que o presidente Bolsonaro atacou o Congresso Nacional? Não. Mas acusa o presidente de fazer isso. Por quê? Porque parte dos seus eleitores exigem isso. Como se o presidente Bolsonaro tivesse poder de colocar uma mordaça na boca ou no coração de parte do seu eleitorado que tem um sentimento negativo contra o Congresso. Ora, antes de Bolsonaro assumir o poder, o povo já tinha um sentimento negativo contra o STF. Ou não tinha? Ou só passou a ter com Bolsonaro? Antes de Bolsonaro ser presidente da República, o povo já odiava o Congresso Nacional. Ou isso é um sentimento que Bolsonaro é quem criou? Pelo amor de Deus! Portanto, dizer que o presidente Bolsonaro se levanta contra as instituições, isso é uma mentira, isso é uma falácia. Quer mais uma prova? O presidente Bolsonaro não quis interferir na eleição de Rodrigo Maia ao Congresso, ou aliás, à Câmara Federal. Foi a primeira vez na história da República que o governo não usou a sua locomotiva ou a sua força, ok? Através de emendas, através de cargos, para impor à casa, à Câmara, quem seria o próximo presidente da Câmara. E por que ele não fez isso? Por respeitar a liberdade dos deputados, dos senadores, de fazerem a escolha de quem eles queriam que fosse o seu presidente. Isso é respeito. Só que eles não querem o respeito de Bolsonaro. O mecanismo não quer ser respeitado. O mecanismo quer ser temido. Ok? Então, para que se tema o mecanismo, pague-o. Para que se tenha o respeito ou a consideração, entre aspas, do mecanismo, compre-a. E compre-a através daquilo que sempre foi feito no Brasil, com a barganha de ministério e com o afrouxamento do combate à corrupção. O presidente Bolsonaro resolveu fazer tudo ao contrário disso. Então, minha gente, preste atenção. O desenho que nós estamos vendo está ficando cada vez mais claro. Aí você diz para mim: ô Tony, o que nós vamos fazer? Nós temos que nos organizar. Em todo o Brasil, pelos 4 cantos do Brasil, do Iapoque ao Chuí, movimentos conservadores de apoio ao presidente estão se organizando. Precisamos de organização, ok? Não vou me estender e não vou falar sobre ruas por conta do momento que nós estamos vivendo. E se eu falar alguma coisa nesse sentido de ruas, certo? Alguém pode derrubar a minha live como iriam derrubar a outra. Mas vocês já entenderam, temos que nos organizar. Segundo, precisamos do Exército Brasileiro. Ô Tony, você está chamando o Exército contra as instituições democráticas? Não, não. O que eu estou dizendo é o seguinte: o que está para acontecer é uma conspiração contra o mandatário da nação. Uma conspiração que pode estar sendo organizada por membros dos poderes. Portanto, precisamos sim nos valer do artigo 142 da Constituição, caso isso se comprove, que diz que as Forças Armadas constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia, na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República e destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Portanto, quando eu cito aqui as Forças Armadas, eu não estou citando as 5, eu não estou citando vamos tomar o Brasil, não é isso. Eu não estou citando se levantar para fechar o STF ou para fechar o Congresso, porque isso seria antidemocrático. Mas se alguém
está tentando ferir a democracia e derrubar um homem honesto, legitimamente eleito, através de movimento conspiratório, cabe sim às Forças Armadas usar da sua prerrogativa. Da sua prerrogativa. Canalha não é o STF, mas o STF pode ter membros canalhas. Canalhas não são os deputados, ou não é a Câmara, não é o Senado Federal, mas lá podem ter canalhas. Senhoras e senhores, vamos separar pessoas de instituições. As pessoas podem ser criticadas. Os senhores membros do STF podem ser criticados. O que nós temos que preservar são as instituições. O STF é um pilar da nossa democracia. O Congresso Nacional é um pilar da nossa democracia. Entendeu? O presidente da República, ou seja, a presidência, o executivo, é um pilar da nossa democracia. Não queremos ditadura nesse país. Não queremos que se levantem contra o STF ou contra o Congresso Nacional. Não! Mas nós queremos que deixem o presidente em paz. Nós queremos que deem liberdade ao presidente da República de fazer aquilo pelo qual nós o elegemos. Não queremos Bolsonaro amordaçado ou atacado ou encadeado, algemado por quem quer que seja. Deixe o presidente em paz, porque se não deixar o presidente em paz, o povo não deixará vocês em paz. Se nós, enquanto sociedade, não nos mobilizarmos, se nós, como sociedade, não ficarmos alertas, o golpe será iminente e não haverá como impedir depois. Essa semana estou indo a Brasília conversar com o presidente para nós termos a noção do que vamos fazer, do que vamos agir, como vamos agir, a fim de que a gente possa restabelecer a paz, a fim de que esse governo cumpra o papel pelo qual ele foi eleito. A questão toda é uma só, é o que eles pensam. Ou a gente acaba com Bolsonaro agora, ou Bolsonaro acaba com o mecanismo. Se você entendeu, compartilhe, por favor. Viva a democracia. Você que faz parte do grupo de risco, você que é diabético, hipertenso, tem alguma outra doença pré-existente, idoso, grávida, por favor, continue em casa. Você precisa estar de quarentena, ok? Não abuse, pelo amor de Deus. A Covid ou o Covid é algo sério, seríssimo, que já contaminou boa parte da nossa população e que boa parte já se tornou até imune. Graças a Deus, se você tem saúde, isso só vai ser realmente uma gripe para você. Agora, se você não tem saúde, isso pode ser letal para a sua vida, ok? Nos organizemos enquanto sociedade, vamos gritar, vamos nos manifestar, não vamos nos calar. O presidente precisa de todos nós. Um abraço, compartilhe.